Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos e você nos acompanha também no YouTube, Tatiana Benites. Muito obrigado você. Vamos juntos para mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos falar com Pedro de Campos. O Pedro de Campos está trazendo para a gente na Casa Editora O Clarim o livro Cidadão Rivaio. Olha, falar de Kardec, Cidadão Rivaio, Pedro de Campos, obrigado mais uma vez por estarmos juntos e falarmos de Kardec, de Rivaio. Olá, Damião, é com muito prazer que estou aqui no seu Sensibilidade para nós conversarmos um pouco. Estamos numa época em que, de aniversário de 167 anos de O Livro dos Espíritos, e é com muita satisfação que nós estamos aqui e eu estou à sua disposição. Vamos começar contando um pouco do Cidadão Rivaio, né? Desse livro da Casa Editora O Clarim. Como é que foi essa realização? Como contar um pouco desse trabalho? E depois a gente já vai poder falar dos 167 anos aí de lançamento de O Livro dos Espíritos. Mas vamos falar um pouquinho de Cidadão Rivaio. Perfeito, Damião. Olha, isso foi um trabalho realizado pela Casa Editora O Clarim, um trabalho de fôlego, porque o livro, você sabe, ele tem quase 900 páginas, tem mais de 200 de ilustrações, um trabalho volumoso, foi uma quantidade de pesquisas muito grande. Nós elencamos mais de 1000 fontes que foram pesquisadas, e o Cássio, editor-chefe da editora O Clarim, que teve nas mãos todo esse trabalho para colocar a coisa em forma de livro, os originais em forma de livro. Graças também ao José Luiz Marquesan, que é o presidente da casa, né, O Clarim, a sua esposa Lucilena. Enfim, graças ao Cairbar Schutel, que fundador da casa, que nós pudemos realizar essa obra que mostra o Cidadão Rivaio de uma forma íntegra, de uma forma total, digamos assim, integral. Desde a época em que ele era criança, um menino Hippolyte, até quando ele desencarna como Allan Kardec. Então é uma obra que nos consumiu muito trabalho, muito tempo. Na verdade eu já me interesso pela vida de Allan Kardec já há muitos anos, em razão do meu trabalho, que eu estive na minha mocidade, estive na Itália, morei fronteira com a França e a Suíça, era muito fácil para mim o deslocamento, tanto para a França quanto para a Suíça, para Yverdun, por exemplo, como para a cidade de Lyon. Para Bourg-en-Bresse também seria fácil, mas naquela época, em 1972, ninguém falava em Bourg-en-Bresse, nem se conhecia. Então, naquela época não fui. Mas nas outras cidades aí eu fui de carro, porque eu morava perto. Era coisa assim de final de semana. Você vai num sábado e volta num domingo. Cerca de 200 quilômetros de viagem, era uma coisa muito, muito prazerosa de fazer. Inclusive para quem é jovem, né? Que fica andando conhecendo diversos lugares, e principalmente da França, Suíça, Itália. Então, o meu interesse começou nessa época. Por que começou esse interesse? Porque minha mãe fundou um centro espírita. Na Vila Augusta, em Guarulhos, tinha o Centro Espírita Ana Belhunas, e eu comecei a frequentar o Centro Espírita com 13 anos de idade. Foi o local que eu mais frequentei. Depois disso, então, em decorrência do meu trabalho, me aguçou a curiosidade de conhecer mais Allan Kardec. Quando foi agora em 2019, recentemente, né, quase aí 50 anos depois, eu voltei com a família para o mesmo local, fiz base na cidade em que eu morei, em Ivrea, e daquela cidade eu voltei a fazer os percursos que eu fazia de carro anteriormente. Viajei, aluguei um carro, viajei mais de 1.500 quilômetros e pude revisitar as coisas que eu tinha visitado.
para Paris, fui de avião, porque para ir de carro é distante, né? Então, o transporte teria que ser outro. Mas então foi uma coisa muito prazerosa que fiz quando voltei. Calhou de existir, de iniciar a pandemia, né, do coronavírus aqui. E foi exatamente nessa época que eu fui convidado pela espiritualidade para nós fazermos uma biografia de Allan Kardec desde a época de criança, mas nos modos modernos, porque já tem muita coisa nova. Tinha muita coisa nova à disposição, coisas que foram digitalizadas, todos aqueles livros de antigamente, aqueles jornais, aquelas revistas que eram publicadas na época de Allan Kardec, elas todas hoje estão digitalizadas e estão disponíveis nas bibliotecas da França. Então, na Biblioteca Nacional da França você encontra muita coisa. Está digitalizado também muitas obras que estão em museus, em estúdios fotográficos que também deixaram uma série de fotografias, cartões postais da época. Então você sabe que a fotografia ela iniciou em 1839, mas ela só desenvolveu em 1840, na década de 1840. E naquela época eles começaram a fazer uma série de cartões postais, as empresas, porque a pessoa que viajava gostava naturalmente de mostrar para os amigos, para os familiares, o local onde esteve. Então comprava um cartão postal, mandava pelo correio a família, e ali a família conhecia o local onde ela estava. Esses cartões postais, uma grande parte deles ainda você encontra, né? Mas não para vender. Isso tudo está digitalizado. Então, em sites especializados, às vezes você tem que comprar um ingresso no site também, né? Para poder acessar. Às vezes você tem que comprar o cartão. Mas isso tudo está disponível. Dá trabalho para pesquisar. Todo esse material nós pudemos reunir. E depois do material todo reunido, e sabendo das fontes onde se encontrar as informações, nós traçamos um roteiro e procuramos desenvolver aquele roteiro na medida que íamos desenvolvendo, íamos modificando também, adequando a certas necessidades de um livro. Tem muita coisa que você encontra não dá para colocar no livro, porque as coisas não casam, não dá um encadeamento, não dá uma história, porque não dá para a gente fazer um livro só com um esqueleto, só com algumas informações, como, por exemplo, quando ele nasceu, quem foi o pai, a mãe, a data de nascimento, quando casou, quando faleceu, que essas datas elas existem de uma maneira formal, nos cartórios da França. Mas não dá para você fazer um livro só com isso, porque aí ficaria um esqueleto. O que nós estamos interessados é mostrar a história de vida, a biografia, a escrita de vida da pessoa. Então, naturalmente, você tem que procurar contextualizar o que ocorria na época, as situações que envolveram o professor Rivai, o menino Hippolyte ou o Kardec, enquanto eles estiveram exercendo alguma atividade. Como era a sociedade, como era o ensino na época, qual era a situação política existente na época. Tudo isso teve que ser levantado para para que nós pudéssemos depois construir a história de vida dele em forma de um livro biográfico. Então esse foi o trabalho que nós fizemos e encontramos um grande braço direito, né, que foi exatamente a casa editora, o Clarim, que se dedicou realmente de corpo e alma para realizar essa façanha de um livro biográfico com quase 900 páginas e num modo moderno, né? Uma abordagem moderna com informações novas, tem muita coisa nova, muita curiosidade e com muitas ilustrações. Aí, Pedro de Campos, 18 de abril de 1857, o cidadão Rivail passou a ser Allan Kardec, Pedro de Campos. Na verdade, essa é uma data inaugural, né? Allan Kardec nasce em 18 de abril de 1857. Então, publicamente, ele nasce
assim, embora ele continuasse a ser chamado pelos parentes, pelos amigos, ainda da forma convencional que o chamavam antes, que era o professor Rivaio, para a família o Hippolyte, né? Então ele nasceu, Kardec nasce em 18 de abril de 1857, no lançamento de O Livro dos Espíritos, onde fica formalizado esse nome que ele teve, que ele conseguiu ter numa das reuniões espíritas que teve com a família Budan. Mas antes disso tem toda uma história, né? Tem toda uma sequência de como ele começa, o que ele estava fazendo. Ele teve uma série de atividades antes, né? Antes de começar a pesquisar o Livro dos Espíritos. As últimas atividades que ele teve antes de ingressar na pesquisa, ele, no Teatro Porte Saint-Martin, que fica ali em Paris, ele abriu 2 agências. Uma era uma agência de artistas, onde ele dava assistência aos artistas, onde ele buscava o interesse dos artistas, a colocação em determinada companhia, em determinada trupe, a apresentação da peça neste ou naquele teatro. Em suma, era uma agência de artistas, porque ele já havia sido dono, ele tinha a propriedade de explorar o teatro, a propriedade legal de explorar o teatro, embora o teatro não fosse dele fisicamente, mas ele tinha da prefeitura essa autorização, em sociedade com uma outra pessoa, com Émile Tanier, que foi o sócio dele de 1850 a 1850. Então, como ele já tinha essa prática, ele abriu essa agência de artistas. No mesmo prédio, na mesma galeria, ele também tinha uma sala de aulas particulares, onde ele dava aulas de matemática. Logo, na mesma época, de 1853 a 1854, ele passou a trabalhar no jornal O Universo, que era um jornal católico, e ele fazia a contabilidade ali. Ele era um perito, um contador reconhecido oficialmente pelos franceses. E junto, quase na mesma época, ele trabalhava cerca de uns 200, 300 metros depois, também na livraria Pélago. Essa livraria Pélago, ela tinha tido uma matriz, ela tinha uma matriz em Lyon, mas o dono queria montar uma livraria e deixar para o filho, mas em Paris. E ele fez a abertura dessa empresa e fez a contabilidade dela, tudo naquele ano de 1854. E foi exatamente trabalhando nessa livraria, naquele jornal, que ele ficou sabendo pela primeira vez, em 1854, pelo senhor Fortier, que era um magnetizador, que ele já conhecia há um certo tempo. Ele já era magnetizador, já antigo, né, de um curso que ele tinha feito na época que ele era moço. E esse Fortier falou para ele a respeito das mesas girantes que estavam existindo ali em Paris, em 1854. Na verdade, tinha começado em 1853, porque tinha um autor chamado Guilliard, que ele lançou um livrinho de 36 páginas, tipo de uma revista, que era lido da noite para o dia, e falava das mesas que dançam, mesas que respondem. Esse livro fez um sucesso enorme, porque ele era lido muito rapidamente e ensinava como as mesas estavam sendo tratadas, esse fenômeno das mesas girantes, nos Estados Unidos e na Alemanha. Então ele queria mostrar para o público francês o que é que estava acontecendo naqueles países. O pessoal se interessou tanto que começou a fazer essas experiências em casa. As casas, a maioria das casas faziam essas experiências das mesas girantes. Os salões, virou uma febre em Paris. E Kardec soube exatamente nessa época, quando ele era ainda professor Rivaio, né? Não era nem Kardec ainda.
No ano seguinte, em 1855, ele encontrou um amigo de mocidade, que é o senhor Carlotti, e esse lhe falou com mais propriedade a respeito dessas mesas. Falou mas de uma maneira muito empolgada. E ele ficou assim digamos assim, com o pé atrás entre acreditar ou não naquilo, mas ficou muito curioso. Até que no mês seguinte, ou nos dias seguintes, ele encontrou novamente o senhor Fortier, que o convidou a participar de uma sessão espírita na casa da senhora Roger, Madame Roger, para ele ver as mesas girantes. Ele aceitou o convite e foi. Só que, infelizmente, naquele dia, ele acabou não vendo absolutamente nada, porque as mesas não giraram naquele dia. Mas ele encontrou ali o senhor Patier, que era um homem muito equilibrado, um homem de muito conhecimento, muito culto, que deu continuidade às informações, e junto estava a Madame Prenemaison. E essa fazia sessões na casa dela todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. E o convidou a participar de uma dessas sessões. Ele acabou aceitando, foi, e em maio de 1855, foi pela primeira vez na casa dela que ele viu o fenômeno das mesas girantes e falantes, aquelas que colocavam a mão em cima, elas giravam, formavam primeiro uma corrente, né? Colocavam lá cada um o dedinho em cima do dedão do outro, ou do dedinho do outro, e formavam uma corrente e as mesas giravam. Mas quando faziam uma pergunta, elas batiam no chão e respondiam um sim e um não. Uma batida para sim, duas batidas para não. Então ele viu pela primeira vez. Depois, o fenômeno evoluiu. A maneira de se comunicar dos espíritos, ela se modificou. Ele viu que naquilo tinha um fator inteligente atrás e que precisava ser melhor estudado. E foi exatamente isso que ele fez. Começou a estudar melhor os fenômenos. Nessa época, coisa assim de pouco tempo depois, coisa de um mês depois, ele conheceu a família Boudin e passou a frequentar a casa da família Boudin. Aí ele se sentiu mais à vontade, porque as coisas ali eram mais organizadas, era um pessoal que procurava ter um entendimento melhor daqueles fenômenos que estavam ocorrendo e que ninguém sabia exatamente como proceder, o que estava na verdade acontecendo. Ele encontrou ali 3 médiums, 3. A dona da casa, cujo o apelido era Evrelé, era médium também. Ela tinha 2 filhas, Caroline e Pelagie. E essas 2 moças, já nos seus 20 anos, em idade de casamento, foram as 2 que acabaram se desenvolvendo mais com o trabalho que o professor Rivaio começou a fazer com elas e que participaram decisivamente na elaboração do Livro dos Espíritos. Mas não foram só as 2. Nas reuniões com a família Boudin, ele acabou encontrando uma pessoa muito especial, que foi o livreiro e editor Pierre-Paul Didier. E o Didier, ele era, além de livreiro, vendia livros, tinha uma livraria, ele era também editor. Ele conseguia editar os livros, mandava na gráfica e também vendia na loja dele. E ele já estava frequentando essas sessões em várias casas já há algum tempo, alguns anos. E ele tinha reunido 50 cadernos de anotações, mas não conseguia, porque a habilidade dele não era como tinha, por exemplo, o professor Rivaio, que era um homem erudito, um homem com muitos livros didáticos publicados, era uma pessoa que já participava de várias academias francesas, e ele, no início, ficou meio assim, mas ele examinou os 50 cadernos e viu que era possível fazer um trabalho. Então ele começou a colocar tudo aquilo em ordem, veja só, elaborar perguntas,
colocava uma pergunta, depois a resposta, fazia uma folhinha, colocava no arquivo. E foi elaborando assim cerca de 501 questões. Só que no meio dessas 501, às vezes uma pergunta, você sabe que é comum hoje, a gente vê constantemente, numa determinada pergunta a pessoa engancha mais 2. Então, na verdade, fica 3, né? Mas, inicialmente, ele deixou assim, 501 perguntas, embora algumas tivessem mais. E na casa dele, depois, ele elaborava os comentários. E ele o fazia levava para onde ele morava, na Rua dos Mártires, número 8. Ele morava ali no 2º andar fundos, uma rua muito movimentada. Às vezes ele preferia sair de lá e ir até a Vila de Seger, em uma casa que ele havia comprado já anos antes, porque ali era um local mais retirado, veja só, perto da Torre Eiffel. Parece até brincadeira hoje. Então, naquela localidade, mais próximo da Torre Eiffel, não era exatamente tão perto, mas hoje daria para ver facilmente, né? Ele começou a fazer ali os comentários, a estudar melhor, a começar... Enfim, no final das contas, ele ficou com um livro, com os originais, prontos. Mas ele precisava ainda de uma outra informação. Ele precisava ter certeza daquilo que ele havia escrito. Você sabe naturalmente que todo autor, na medida que vai escrevendo alguma coisa, sempre surge alguma dúvida. Da mesma maneira como surge para uma pessoa que está escrevendo alguma coisa a respeito disso ou daquilo, sempre tem alguma dúvida. Então você precisa tirar a dúvida para ter a informação correta. E foi o que ele fez. Ele procurou tirar as dúvidas com uma médium já muito experiente, que era a senhorita Jafé. Embora ela chamasse ainda de senhorita, na verdade ela permaneceu solteira a vida toda. Mas ela já tinha um pouco mais de idade do que as outras 2 moças, do que a Caroline e a Pelagie. E a senhorita Jafé é que ele pôde conversar com ela, tirar a limpo uma série de informações e ele aprontou os originais. Para quem que ele foi dar os originais? Para o livreiro e editor mais famoso de Paris, que tinha uma loja ali na Galeria de Orleans, no Palácio Royal, um local requintado. E o Dentu é que fez toda a elaboração da obra. Entretanto, o Dentu, ele, para fazer um projeto gráfico a bom preço, ele cometeu erros no projeto gráfico. O que ele fez? Ele procurou fazer, o editor, o Dentu, um livro de poucas páginas, de 177 páginas, e em cada página ele colocou 2 colunas. Não é como agora nós temos um livro direto numa página, você tem todas as informações. Não, o Dentu fez diferente, ele colocou 2 colunas, a coluna da direita e a coluna da esquerda, na mesma página. Numa das colunas ele colocou pergunta e resposta, e na coluna da direita ele colocou os comentários. Mas acontece que às vezes o comentário era grande, e a pessoa, para voltar a outra pergunta, ele tinha que sair lá de baixo e lá para cima para poder achar a pergunta seguinte. Ficou uma coisa descômoda, muito descômoda para quem lesse. Embora a crítica, o conteúdo do livro fosse excelente e a crítica tinha sido muito favorável ao trabalho que ele fez. Então, as coisas não caminharam exatamente do jeito que ele queria. Mas o que ele poderia fazer? Ele já tinha mandado fazer 1.200 exemplares do bolso dele. E ele teve que esperar o livro ser vendido. E, na verdade, esse 1.200 exemplares demorou cerca de 3 anos para vender. Vendia cerca de 1 livro por dia. Mas, depois de um certo tempo, ele pôde lançar novamente a 2ª edição. E na 2ª edição as coisas mudaram. Ele já não foi feita mais pelo Dentu, foi feita pelo Didier, por aquele mesmo que havia
entregue a ele os 50 cadernos, foi produzida por esse editor, e o livro não tinha 400 páginas, cerca de 400 páginas, não mais 177. Ao invés de 500 de uma pergunta, ele havia ajustado o número das perguntas, já tinha 1019, e de maneiras que o livro, a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que nós temos em definitiva até hoje, ela foi lançada nessas condições, né? Então, foi um empreendimento, um lançamento que Kardec iniciou. Na época, ele considerou como se fosse um novo livro, porque o projeto gráfico era tão diferente da primeira para a segunda edição, que dava a aparência de um novo livro. Mas, na verdade, o conteúdo ainda era o mesmo, né? O fundamento ainda era o mesmo. E foi assim que o Livro dos Espíritos, no final das contas, foi lançado em 18 de abril de 1857 e depois recebeu uma segunda edição em março de 1860, 3 anos depois. Mas daí aconteceram uma série de outros fatores que permitiu a Kardec fazer uma série de outras, de ter uma série de outras iniciativas, como, por exemplo, após o lançamento do Livro dos Espíritos, ele se dedicou a fundar um centro espírita. E esse centro espírita nasce 6 meses depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Foi a 1º de outubro. E nasceu com o nome Círculo Parisiense de Estudos Espíritas. Não era ainda sociedade. Kardec, para fazer isso, para fundar um centro espírita, ele teve que fazer um requerimento para o prefeito, colocar lá Hippolyte, Leon, Delisar, Rivaio, dito Allan Kardec, solicita fundar um centro espírita, assim, e mandou, e foi deferido. Então ele fundou o Centro Espírita com a concordância da oficialidade. E ali passou a funcionar de uma maneira, ele começou a desenvolver os médios da maneira dele. Porque até então não existia curso de doutrina, não tinha nem doutrina. Ele estava procurando fazer uma doutrina. Então ele começou a tratar as sessões espíritas no sentido de formular uma doutrina. Depois de lançar o Livro dos Espíritos e de fundar além de fundar essa outra, o Centro Espírita, essa outra organização espírita, o pessoal queria saber o que fazer para ser médium. Essa era a pergunta. O próprio pessoal dele, da equipe dele, precisava ter orientação com relação a isso. Foi aí que ele lançou um livro, ainda em 1858, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Só lançou uma vez, com o objetivo de formar os médiuns, porque eles queriam saber o que fazer para ser médium. Só lançou uma vez esse livro, porque depois ele foi alterado, né? E nós temos hoje no lugar dele o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861, logo em seguida. Então você vê que as coisas aí iam acontecendo aos pouquinhos, né? Logo após o pessoal querer saber como fazer para ser médium, tinha um outro pessoal que queria saber o que é o espiritismo, porque o espiritismo começou a ter, digamos assim, uma fama maior na França. Foi aí que ele lançou, em 1859, o que é o espiritismo. E depois a segunda edição do Livro dos Espíritos, aí toda aquela questão que existia das dificuldades todas para se ter médio, para não se ter médio, o que seria aquelas brincadeiras de salão,
com esses lançamentos que ele fez, ele elucidou muita gente que fazia aquelas brincadeiras de salão, das mesas girantes, começaram a se interessar pelo espiritismo e se tornaram espíritas. Então você vê como é o trabalho, ele obedece um certo fluxo para atingir um determinado objetivo. E foi o que ele fez. Olha, é lindo, né, ouvir o Pedro de Campos contando todas essas histórias, porque é isso, né? O cidadão Rivaio, que ainda está aí com toda essa bagagem, deu asas a Allan Kardec, nasceu Allan Kardec no 18 de abril, mas esse cidadão Rivaio é o que você estava comentando também, né, Pedro? Toda uma trajetória, né, todo um caminho para chegar a ser Kardec, não é isso? A trajetória foi essa que nós mostramos, mas as coisas não param aí, né? Porque depois do Livro dos Espíritos, depois de fundar um centro espírita, depois de lançar o Livro dos Médiuns, ele começou a ser muito conhecido. E na medida em que ele fica muito conhecido, o pessoal acaba convidando Kardec para fazer palestras, para fazer elucidações a respeito do espiritismo. Então ele começou a fazer viagens. Então são as famosas viagens que fez Kardec. Na medida em que ele ia fazendo essas viagens, ele notou também que existia uma maneira de proceder que ele já tinha desenvolvido, de como praticar a mediunidade. Então as coisas começaram a funcionar no sentido de como praticar a mediunidade. E foi aí que começaram, um pouquinho antes, que ele mesmo desenvolveu com o método dele a prece de abertura, né? As preces intercorrentes, que eram aquelas formuladas na medida em que existe uma determinada manifestação, na medida em que é preciso fazer uma determinada desobsessão, e a prece de encerramento. Então ele criou uma rotina para ser realizada dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita, ele não era de fazer prece, ele não era de banalizar a prece, né? Ele fazia as preces todas dentro do centro espírita. Quando ele tratava com o público fora, não era feito prece, porque eram tratamentos normais. Ele participava de banquetes, levantava brinde nos banquetes, como nós podemos ver, inclusive na literatura que ele deixou. Então, tinha toda uma maneira de proceder junto aos médiuns para que as sessões ocorressem. E foi aí que acaba surgindo o primeiro livro ligado à religião. Você sabe que quando a gente fala de espírito, a gente está falando de religião, mesmo que não queira. Porque são todas as religiões, não tem nenhuma que não fale da vida no além-túmulo. Todas elas falam disso. Então, o nascimento do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, ela foi decorrente de tudo isso. Então, aí ele coloca lá o Espiritismo como uma terceira revelação, mas não dá a ele como uma religião. É uma forma de interpretar toda a literatura religiosa existente no catolicismo, no cristianismo, melhor dizendo. Então ele tinha toda uma maneira de interpretar e colocou ali no livro as questões morais. Deu prioridade a isso, porque essas são incontestáveis, enquanto a questão dos milagres, os dogmas, etc., são contestáveis, a questão moral não se contesta, porque todo mundo aceita. E foi o que ele colocou. No final do livro, ele colocou uma coletânea de preces, porque o pessoal queria saber o que eles deviam fazer naquelas preces inicial, intercorrente e de final, como proceder. Ele lançou, por orientação dos espíritos, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de preces, uma coletânea de preces que 2 anos depois, em 1866, ele lançou um livrinho com coletânea de preces, colocando à disposição de todos. Quando lançou o Evangelho, ocorreu um fato estranho, peculiar.
não estranho. A Igreja Católica tomou o Espiritismo como religião. E os livros dele foram queimados em praça pública em Barcelona, em 1865. Então você vê, ou 64, foi exatamente após o lançamento do Evangelho. Isso denota digamos assim, uma quantidade de espíritos contrários, opositores, enorme. Foi então que ele lançou, logo em seguida, o livro O Céu e o Inferno, 1865. Esse livro fala da vida no além, né? Como é que ela transcorre lá, os espíritos que existem naquelas esferas. Em suma, inclusive esse livro, O Céu e o Inferno, das obras fundamentais, talvez ele seja o menos lido, mas foi o mais desenvolvido por outros autores que vieram depois, porque se preocuparam em mostrar a vida, como é a vida espiritual, como é que se faz a desobsessão. Então, essas coisas todas, foi um livro muito desdobrado, talvez tenha sido o livro mais desdobrado. Ou não, porque o Evangelho segundo o Espiritismo também foi muito desdobrado. Então, mas foi um dos livros muito desdobrados. Em seguida, dando prosseguimento, ele acaba lançando uma série de outros livros intermediários e lança finalmente em 1868 a Gênese. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese completam toda uma parte religiosa. Então você vê só como formou uma doutrina completa. Quando ele desencarnou em 1869, em março, deixou uma doutrina completa. E qual é o legado que nós temos disso hoje? Né? Observe só, aquilo que era contestado, aquilo que era rejeitado por uma grande quantidade de religiosos, de clérigos. No final das contas, observe o que hoje, como nós estamos. O movimento espírita saiu da França em razão de uma série de problemas que nós não temos aqui o tempo suficiente para abordá-los. Veio para o Brasil e aqui se constituiu, aqui se desenvolveu de uma maneira que está presente hoje em 35 países, né? Temos mais de 15 mil centros espíritas fundados. Estamos aguardando ainda o censo, que não saiu o resultado, mas cerca de 4, 5 milhões de espíritas deve ter, né? Temos uma quantidade seguramente 4 ou 5 vezes maior de simpatizantes. Esses simpatizantes frequentam o centro espírita, embora não se digam espíritas. Por isso não aparece no censo do IBGE. Porque eles não se consideram na religião espírita, mas simpatizam com o espiritismo e frequentam as casas espíritas. O espiritismo hoje tem uma quantidade enorme de publicações, publica livros, publica mais de 100 títulos novos por ano, republica obras que já foram publicadas, publica revistas, jornais, faz palestras, faz congressos, programas como esse que nós estamos fazendo aqui. Em suma, espíritos e espíritas dão uma contribuição humana a toda a humanidade no que diz respeito ao tornar o homem melhor. Porque não é só a gente conhecer fazer contato com os espíritos. Não é só fazer contato com os espíritos. A gente tem que entender que o espiritismo nasceu para fazer também, não só para dar conhecimento do mundo espiritual, mas fazer o homem melhor. Fazer com que nós nos tornemos, conhecendo todo esse complexo enorme do mundo espiritual e os detalhes como mostra a doutrina espírita, nos fazer mais harmoniosos, mais fraternos, mais humildes, com melhor convivência entre nós, para que a gente possa, quando sair daqui, sair numa condição melhor do que quando chegou.
Esse é o grande propósito do Espiritismo. Pedro de Campos, você falou então de todos os livros do Kardec, Cidadão Rivaio, o livro do Pedro de Campos, da Casa Editora Clarim. Conta um pouco para a gente também, e aí nesse percurso todo entre esses livros, vamos falar um pouco da Revista Espírita. A Revista Espírita, ela nasce como eu disse, em 1858, em janeiro, ele lança o primeiro livro, que era a primeira revista, número da revista. A revista era feita na casa dele, na Rua dos Mártires, número 8, Fundos. Depois ele mandava para uma gráfica, né? Ela era produzida ali, tinha 36 páginas, e ele manteve essa linha editorial todos os meses, e foi até a morte dele em março de 1869. Mas ele já tinha algumas coisas prontas, o número de abril já estava pronto, e ele ainda tinha mais mais matérias que permitiram também a continuidade de mais 2 números. Então, inclusive considerações, uma pequena biografia dele que foi colocada, etc. Então, em junho de 1869, a Revista Espírita, na fase Kardec, a gente dá por encerrada ela na fase dele, que é justamente são 12 volumes, feitas durante 11 anos e meio, né, que deu 12 volumes, e que eles são estudados até hoje, porque a Revista Espírita foi um laboratório. Ele, na medida em que ele ia produzindo os livros, a revista, ela chegava ao consumidor, ao público, que era assinante, e depois mandava uma série de cartas para ele, de acontecimentos que estavam presenciando, que o público presenciava. Ele pegava aqueles acontecimentos e levava para o centro espírita, para conhecer a opinião dos espíritos, o parecer dos espíritos, e assim ele poderia falar com mais propriedade daquilo na revista e nos livros que ele lançou posteriormente. Pedro de Campos está terminando o programa Sensibilidade, mas ainda tem um espaço que eu deixo para sua mensagem, para aquele que nos acompanhou aqui no programa Sensibilidade, na rede Boa Nova de Rádio. Damião, o nosso trabalho, como eu disse anteriormente, foi de anos de estudo e de uma coisa mais, digamos assim, decisiva nos últimos 3 anos, em razão da disponibilidade que tínhamos e daquilo que existia também disponível. Então, a minha recomendação a todos é que leiam, conheçam Kardec, conheçam as obras espíritas, porque o objetivo dessa obra foi fazer repetindo aquilo que eu disse agora, foi fazer o homem melhor. Não só dar conhecimento do mundo espiritual, mas fazer com que a gente, quando chegue lá em cima, quando chegue no mundo espiritual, que a gente gravite com um peso menor e, ao invés de descer, suba para as altas esferas espirituais. É isso que eu posso deixar ao público. É aquilo, né, que Kardec mesmo já colocou, né? Instruí-vos, né? Tão importante esse trabalho todo, né? Que deixado por Allan Kardec, por esse cidadão Rivaio, né, Pedro de Campos? Olha, foi um trabalho magnífico, uma pessoa fora do seu tempo, um homem culto, dedicado, sério, íntegro em tudo aquilo que fazia, acima de tudo íntegro e honesto, que é como deve ser o espírita. O espírita deve ser íntegro e honesto. E nada melhor do que a figura de Kardec, de observar tudo aquilo que ele fez para nós termos esse cidadão Rivaio como espelho. Falamos com Pedro de Campos. Pedro de Campos, que escreveu na Casa Editora Clarim, Cidadão Rivaio, Raízes e Vida de Allan Kardec. Pedro de Campos, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, até uma próxima ocasião. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu
programa Sensibilidade.